Meus amados irmãos, ovelhas a quem Cristo comprou com seu próprio sangue, eu vos saúdo com a graça e a paz que vem da parte dele. Abramos as nossas Bíblias em Filipenses, capítulo de número 1. A carta que Paulo escreveu aos Filipenses, capítulo 1. Eu lerei dos versos de número 12 até o verso de número 26, mas nós iremos expor nesta noite os versos 19 até o verso 26. Então eu peço que todos acompanhem com atenção, inclusive também as crianças, lembrando-se que se o Senhor lhe chama aqui, é porque Ele também quer falar aos seus corações. Assim então está escrito: quero ainda, irmãos, cientificar-vos de que as coisas que me aconteceram têm, antes, contribuído para o progresso do Evangelho, de maneira que as minhas cadeias em Cristo se tornaram conhecidas de toda a guarda pretoriana e de todos os demais. E a maioria dos irmãos, estimulados no Senhor por minhas algemas, ousam falar com mais desassombro a palavra de Deus. Alguns efetivamente proclamam a Cristo por inveja e porfia. Outros, porém, o fazem de boa vontade. Estes, por amor, sabendo que estou incumbido da defesa do Evangelho. Aqueles, contudo, pregam a Cristo por discórdia, insinceramente, julgando suscitar tribulação às minhas cadeias. Todavia, que importa? Uma vez que Cristo, de qualquer modo, está sendo pregado, quer por pretexto, quer por verdade, também com isto me regozijo. Sim, sempre me regozijarei. Porque estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação, segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre também agora, será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um e outro lado, estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Mas, por vossa causa, é mais necessário permanecer na carne. E convencido disto, estou certo de que ficarei e permanecerei com todos vós para o vosso progresso e gozo da fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença, de novo convosco. Amém. Queridos, vamos mais uma vez orar, pedir que Deus nos abençoe. Maravilhoso Deus e Pai, que honra ao Deus poder pregar esse texto, um dos textos mais conhecidos no meio do teu povo, um dos textos mais belos que existem nas Escrituras. A só leitura dele, ó Deus, é música para os nossos ouvidos.
Quão belo é esse texto, ó Deus, quão admirável. E nós, então, temos a honra de pregá-lo, Senhor. Obrigado. O Senhor usa vasos de barro para isso. Mas, ó Deus, também temos a honra de ouvi-lo. Senhor, concede-nos a tua graça para reparar, para nos exercitar na tarefa de ouvir esta palavra. Não só, ó Deus, para que contemplemos a beleza desse texto, Senhor, mas, sobretudo, ainda mais, Senhor, que nós possamos usá-lo, experimentá-lo como uma roupa, que nós não apenas contemplamos a sua beleza, mas até que então vestimos e reparamos quão bela fica em nós. Assim seja esse texto, ó Deus. Todos aqui, sejam aqueles que são teu povo, seja aqueles que estão aqui, porventura, não te conheçam e não vivam as Escrituras, não vivam para Cristo, eles sejam impelidos pelo teu Espírito Santo, todos nós, a dizer conjuntamente com o apóstolo Paulo, o viver para mim é Cristo e o morrer é lucro. É em nome de Jesus, Senhor, que nós oramos. Pedimos que o Senhor também alcance, ó Deus, as nossas autoridades, que o Senhor as salve, que elas também possam dizer estas palavras do apóstolo Paulo, porque não há nenhum pecado, ó Deus, não há nenhuma nação que seja tão rebelde contra ti, que não possa ser alcançada pela tua graça. Pedimos isto, Senhor. Salva aqueles hoje que se voltam contra ti, estão no poder, e aqueles que também não estão no poder. O teu povo está neste país como um sacerdócio real, como um reino de sacerdotes. E nós temos essa incumbência, ó Deus, de nos compadecer deste povo brasileiro. Senhor, tem misericórdia. Salva esta nação tão idólatra, tão perdida. Tem misericórdia. Assim, em nome de Jesus te oramos. Amém. Meus amados irmãos, nós temos pregado esse texto, esta carta de Paulo aos Filipenses, que temos visto, um pouco diferente das demais. Paulo, ele tem uma relação diferente com os Filipenses, tanto porque eram irmãos que ajudavam o apóstolo Paulo no seu ministério, no seu trabalho, não só com recursos financeiros, mas também esperando notícias dele, sabendo que ele estava em perigo muitas vezes. E Paulo, então, escreve esta carta. Perceba que logo no início, ele não tem o costume de fazer isso, mas no início, depois da sua introdução, depois da oração que ele faz em muitas cartas, já no verso 12 ele dá notícia acerca daquilo que lhe estava acontecendo. Nós vimos isso no último sermão, que Paulo faz por conta do coração daqueles irmãos que eles estavam aguardando suas notícias. Quão ligado estava o coração de Paulo ao deles. E então Paulo dá notícias deles, e também como gratidão aos recursos que os filipenses ali enviavam para Paulo. E vimos que Paulo, então, ele dando esse relatório missionário, esse relatório acerca daquilo que estava acontecendo acerca dele, ele conta das coisas que estavam acontecendo. Ele resume de forma muito singela coisas duras que ele estava vivendo. Paulo nos mostra e nos dá um belo ensino aqui de como o Evangelho nos faz de fato olhar para as maiores lutas que um ser humano pode enfrentar e vê-las em comparação com a glória eterna. E é exatamente em comparando essas coisas que Paulo diz: são as coisas que me têm acontecido. Isso não tira o espaço do lamento, isso não tira o espaço do crente diante de Deus, de ir ao Senhor e descarregar as suas emoções e dizer o quanto ele está sendo, está entristecido, está se sentindo doído, está se sentindo ferido
Nós vimos nos Salmos quantas vezes os salmistas fazem isso. Vão ao Senhor e dizem: os meus ossos secam. Eu sou como alguém que morreu. Então, o Evangelho nos ensina que o crente, não é que ele não tenha espaço diante de Deus para lamentar o seu sofrimento. Pelo contrário, Deus quer ouvi-los. Mas o Evangelho nos convida a fazer algo muito maior, a comparar com a glória eterna. Paulo diz, todas essas coisas, comparado com o eterno peso de glória, elas não se comparam. Paulo diz então as coisas que me têm acontecido, porque ele está olhando pela ótica do Evangelho. E ele descreve aquilo que estava acontecendo na igreja local. Temos visto que é bem provável que ele está contando aqui acerca do que acontecia na igreja em Roma, de onde muito provavelmente ele escreve. E Paulo, então, ele conta que alguns irmãos, estimulados pelas suas prisões, estavam falando do Evangelho com desassombro, mesmo sabendo que eles poderiam ter o mesmo destino de Paulo. Eles ousam falar do poder do Evangelho na vida deles. Outros pregavam por, como Paulo diz aqui, discórdia, ou melhor falando, por egoísmo. E vimos que isso aqui se refere, Paulo está se referindo a líderes daquela igreja, onde ele ali estava, na cidade de Roma, que sabendo que Paulo havia chegado, ficaram com medo de perder seu espaço. Então eles pregavam, querendo suscitar tribulações às cadeias de Paulo. É isso que Paulo aqui diz. Como se dissesse para Paulo: veja, você está preso. Nós é que somos os verdadeiros líderes, nós é que vamos falar do Evangelho. Mas o que chama a atenção é que eles falavam do Evangelho de forma fiel. Não heresias, não coisas erradas, mas o verdadeiro Evangelho. A intenção, então, por detrás, era chamar a atenção. A intenção por detrás era ser o meio daquela igreja, estar no meio daquela igreja. E Paulo, olhando essas coisas, Paulo então diz: que me importa se pregam por verdade, se pregam por pretexto ou por egoísmo. Para mim não me importa. Se Cristo está sendo divulgado, se alguém está resplandecendo Cristo nas suas atitudes, ainda que as suas intenções sejam egoístas, eu me regozijo. É isso que Paulo diz. E, meus irmãos, nós estamos vendo então essa exposição, esse texto, esse relato de Paulo. Ele interrompe aqui a sua carta para trazer esse relato. E Paulo então nos dirige ao segredo da sua felicidade. Como Paulo, ele conseguia lidar com todas essas coisas? Como alguém que está preso, tendo a sua liberdade restrita, consegue estar feliz? Consegue dizer: eu me regozijo? Como alguém que pode, inclusive, ser sentenciado à morte, diz: eu me regozijo? Qual é o segredo da felicidade de Paulo? E aqui nós iremos, então, considerar a continuação desse texto, do verso 19 até o verso 26, é isso que vamos ver. O segredo da felicidade de Paulo, tanto na vida quanto na morte. O segredo da felicidade de Paulo, tanto na vida quanto na morte. Esse é o tema desse sermão. E nós iremos ver esse sermão em 5 pontos. Eu vou dizê-los ao longo do decurso desse sermão. O primeiro deles é que Cristo é a base de tudo o que vive. Cristo é a base de tudo o que vive.
Meus irmãos, não há dúvida de que o centro dessa porção aqui é exatamente o versículo tão conhecido, versículo 21. Porquanto para mim o viver é Cristo e o morrer é lucro. É muito interessante a forma com a qual está escrito, inclusive esse texto no original. É abreviado. Literalmente poderia assim ser traduzido. Para mim, viver, Cristo. Morrer, lucro. E quando Paulo diz essas palavras, ele torna, de certa forma, o trabalho do pregador, que está acostumado a pregar usando o contexto dos versículos adjacentes, ou seja, os versículos que estão ao redor, né? Ele torna o trabalho muito mais difícil, porque Paulo dá uma declaração aqui muito ampla. E ele faz isso de forma proposital. Paulo quer dizer tudo, ele quer dizer muitas coisas com essas palavras, com essas poucas palavras. E é por isso que nosso sermão ele será muito amplo. Porque Cristo realmente, ele é amplo, ele ocupa todas as coisas. E em primeiro lugar aqui temos que Cristo é a base de tudo que vive. Abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 1 e veja essa verdade lá. Cristo é a base de tudo o que vive. Colossenses capítulo 1 diz assim: no verso de número 16, pois nele, ele está falando de Cristo, pois nele foram criadas todas as coisas nos céus e sobre a terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, sejam soberanias, quer principados, quer potestades, tudo foi criado por meio dele e para ele. Ele é antes de todas as coisas, nele tudo subsiste. Não há um menor animal que possa viver na profundeza a maior de todas, onde até mesmo o homem não possa ir, tamanha a pressão que há naquele lugar, as condições de temperatura e pressão. Aquele animal que está ali, ele vive para Cristo e por causa de Cristo. Talvez ali haja muitos subsídios para talvez criar o câncer, curar o câncer, curar doenças que são um tabu para a sociedade hoje. Talvez ali haja materiais que causem riquezas enormes para a humanidade. E estão ali, o homem não consegue acessar, e alguém diria que perda. Como está tudo isso perdido? Não, tudo aquilo está ali existindo para Cristo. Ele é o motivo da existência de todas as coisas. Então, se existe alguma coisa que não sirva ao ser humano hoje por algum motivo, saibamos, está servindo para o seu primeiro motivo, é para Cristo. Existe por causa dele. Ele é a base de tudo que vive. Aquelas plantas que as pessoas não ligam, que crescem tudo quanto é canto, elas existem para Cristo. Gatos que nós vemos pela cidade, tantos gatos. Morei em Teresina e era muito mais gatos do que vemos em Manaus. E frequentemente nós andávamos pela rua e víamos um gato atropelado. Tantos gatos. Alguém pode olhar e dizer, que praga, que coisa horrível. Existe para Cristo. É bom que exista para o homem, sim. Como é bom ter gato, não gosto tanto de gato, mas como é bom ter cachorro. Vocês sabem que os
Os cachorros são mais amigáveis para com os seres humanos. Nada contra os gatos. Mas como é bom ter um animal ali em casa. Como é bom os seus filhos, eles usufruem daquilo, aprendem tantas coisas, eles aprendem responsabilidade. É maravilhoso. Mas o fim principal daquele cachorro, ele não foi criado primeiramente para o homem. Ele existe para Cristo. Tudo o que foi criado por meio dele e para ele. E inclusive, especialmente, você e eu. Você e eu. O primeiro homem, Adão, que foi criado muitos anos antes de Cristo Jesus vir ao mundo. Ele foi criado para Cristo. Você e eu fomos concebidos nos ventres das nossas mães para respirarmos, para fazermos a vontade de Cristo. Para respirarmos cada ml de oxigênio. Cada vez que você inspira oxigênio, você deve fazê-lo para Cristo. Meus irmãos, isso nos ensina como Jesus nos chama hoje. Veja, abra em João capítulo 10. João capítulo 10, verso 10. Jesus diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e a tenham em abundância. O viver, Paulo diz, o viver para mim é Cristo. E essa vida então que se tem em Cristo é uma vida em abundância. Não é uma vida limitada, não é uma vida digna de pena, mas é uma vida abundante. Veja como Cristo ele chama todos a uma vida abundante. E como nós devemos sempre nos lembrar dessa verdade. Como a correria da vida nos faz, por muitas vezes, esquecer de verdades tão simples e poderosas. Cristo, ele nos faz viver para viver a vida em abundância. Mas há um problema aqui que precisa ser ressaltado. Nem todos vivem para Cristo. Em certo sentido, eles vivem para Cristo porque eles existem para Cristo. Cristo os faz viver. Eles foram criados para Cristo, então quer digam creio em Cristo, quer digam não creio em Cristo, eles continuam existindo para Cristo. Porque eles foram criados por meio de Cristo e para Cristo. Então todo ser humano, o mais perverso de todos, vive para Cristo. Mas em outro sentido, nem todos vivem para Cristo. Porque não dedicam o seu coração para Ele. E Jesus então chama a responsabilidade àqueles que não estão vivendo para Ele. Veja em João 5, abra sua Bíblia lá. João 5:39. Jesus diz aos fariseus, autoridades daquele povo que não estavam recebendo ele e a sua mensagem, ele diz: examinai as Escrituras, porque julgais ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Ele está aqui não dando uma ordem para os fariseus, mas ele está aqui
constatando algo que acontecia. É como se ele dissesse: vocês examinam as Escrituras, porque vocês julgam ter nelas a vida eterna, ok? E são elas mesmas que testificam de mim. E Jesus diz no verso 40: contudo, não quereis vir a mim para terdes vida. Veja, em certo sentido, somente alguém que é chamado por Deus pode ir a Cristo, pode conhecê-lo, pode amá-lo. Mas o Senhor Jesus aqui está chamando e responsabilizando aqueles que não querem ir a Cristo. E ele diz àqueles homens: vocês, porque é como se viesse aqui uma pergunta: por que vocês não vivem? Por que vocês não vêm até mim para terem vida? E a resposta é: porque vocês não querem. Porque vocês não querem. Não é por algum tipo de situação econômica, política, de saúde, alguma coisa do tipo. Jesus diz: é porque vocês não querem. Como é triste, então, a situação daquele que rejeita a vida. O que acontecerá com aquele que rejeita a vida? Ele morrerá. Ele morrerá. E eu então clamo a você que aqui está hoje e não diz com Paulo, não faz coro com ele, dizendo: para mim o viver é Cristo. Para você que faz a sua vida, o seu plano de carreira, ou então uma vida mais confortável, econômica, filhos, uma casa própria, ou qualquer outra coisa mais. Essas coisas não são vida. Elas têm aparência de vida. Mas ao final elas se mostrarão insuficientes. Por que você rejeitaria aquele que diz: venha a mim e você terá vida em abundância? Cristo é a base de tudo o que vive. Esse é o nosso primeiro ponto. Mas voltando ao nosso texto de Filipenses, aqui está o nosso segundo ponto: Cristo é a vida do crente. Cristo é a vida do crente. E Paulo nos mostra isso também nesse texto. Porque ele diz no verso de número 20: segundo a minha ardente expectativa e esperança de que em nada serei envergonhado, antes com toda a ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo, quer pela vida, quer pela morte. Cristo é a vida do crente. Quando Paulo então diz: o meu viver é Cristo, ele está dizendo: não há nada em minha vida que eu então deixo Cristo de lado. Não há nenhum metro quadrado da minha vida que Cristo não seja digno de pisar e de habitar. Não há nenhum cômodo da minha vida que ele seja tão especial e valoroso que Cristo vai ficar de fora. Para mim, o viver, não metade dele, não parte dele, não 10%, não 90%, não 99%, o viver, para mim, é Cristo. Esse é o nosso segundo ponto: Cristo é a vida do crente. Quando nós examinamos um dos candidatos a professarem a fé, um dos presbíteros fez uma pergunta a um deles: o que é Cristo para você? E aquela pessoa
quando começou ela tentou responder. E ela exatamente disse aquilo que Paulo, palavras semelhantes de Paulo. Ela disse Cristo, ela buscou palavras. Mas enfim, ela disse Cristo é tudo. Cristo é tudo. Cristo deve ser o casamento. O nosso casamento deve ser Cristo. Sim, é bem verdade que há particularidades na vida de um casado, diferentes daquilo que um solteiro vive. Mas resumindo, meus irmãos, o casamento é o Evangelho, é Cristo. Aplicado a uma união entre um homem e a mulher. O casamento é servir, é fazer aquilo, é não buscar o seu próprio prazer, mas é buscar o prazer do outro e então nisso ter prazer. O casamento é servir quando não se quer. É servir quando se está cansado. É fazer aquilo que não se gosta, mas que se é necessário. O casamento é Cristo, porque foi exatamente isso que ele fez. O viver para mim é Cristo. O casamento é Cristo. A criação de filhos. Você labutar com seu filho para que ele ame a Cristo. E você, às vezes, confia que por causa da sua voz de autoridade, por causa dos métodos que você estabelece, ele então irá amar a Cristo. E o Senhor nos mostra uma simples verdade que muitas vezes falamos, mas esquecemos nessa hora. O homem, ele caiu em pecado. Ele está totalmente depravado. Isso significa que o meu e o seu filho estão totalmente afundados em pecados. E não são os nossos métodos que irão sarar essas coisas. Como nós nos enganamos muitas vezes. A criação de filhos é Cristo. Porque é exatamente aquele que foi para a cruz, como ouvimos na liturgia, em quem fomos amados quando ainda éramos inimigos. Não é que tínhamos alguma simpatia pelo Evangelho, éramos inimigos. Foi nesse ponto que Deus enviou o seu Filho e ele morreu por nós. A criação de seus filhos é Cristo. A vida do crente diz: eu vou aplicar Cristo ao meu casamento. Cristo é o meu casamento. Eu resumo disso. O meu casamento, a minha criação dos meus filhos se resume a Cristo. O meu trabalho é Cristo. Eu sirvo a Ele e Ele é o meu patrão. Eu vou ser o melhor empregado, o mais justo, enquanto outros roubam folhas de papel, roubam coisas do trabalho e dizem: que importa, esse patrão é terrível, é perverso, eu vou levar alguma vantagem. O crente diz: não, eu não tomarei nada daquilo que Cristo não me deu. Eu respeitarei aquele patrão, ainda que ele seja perverso. O meu trabalho, Cristo. A minha moradia, o local onde eu moro, Cristo. Eu estou de passagem. Ele disse: o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Você e eu temos residência. Ainda que nos mudemos, nós vamos achar alguma residência. O Filho do Homem não tinha onde reclinar a cabeça. Ele de fato viajava daqui para acolá. Ele era um verdadeiro peregrino.
E ele nos ensina como, então, ele nos torna um peregrino. E nos ensina a nos contentar. E nos ensina a viver contentes em qualquer lugar onde nós vivemos. Nos ensina a olhar para as coisas que temos e dizer: obrigado, Senhor, pelo que tenho. E afinal de contas elas passarão, porque a minha casa mesmo é aquela que Cristo foi preparar para mim. A minha moradia é Cristo. A minha educação é Cristo. Eu então não concebo a política, eu não concebo a biologia, eu não concebo a matemática, eu não concebo a ciência sem Cristo, pelo contrário, porque tudo foi criado para Ele. Inclusive essas coisas. Cristo não fica de fora da vida do crente. Cristo não fica de fora da vida de Paulo. Nós vemos como Paulo usou a lei romana pelas lentes do Evangelho, a favor do progresso do Evangelho. Paulo diz: o viver para mim é Cristo. Isso significa então que Cristo é a vida do crente. O seu coração, o crente então, ele não tem paz em deixar Cristo de fora de alguma parte da sua vida. É para Ele que o crente vive. A vontade do crente, então, vai morrendo e morrendo e morrendo cada vez mais. Há um lindo texto lá em Gálatas 2, abra sua Bíblia lá. Gálatas 2, verso 19. Gálatas 2, verso 19. Paulo diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo, já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Como esse texto parece contraditório, mas é um paradoxo. Paulo diz que morreu. Eu morri. Mas ele diz que tem um viver. E aqui nós vemos uma linda e bela verdade, meus irmãos, que a vontade do crente, o seu jeito, a forma como ele gosta das coisas na vida, vai morrendo e vai morrendo e vai morrendo, e Cristo vai vivendo e vivendo e vivendo nele. Já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Sim, isso implica em grande luta, mas isso também mostra como no final, Cristo é quem vence. E Ele vive, e vive, e vive. E nós morremos. E esse viver em toda a vida, Cristo é a vida do crente, não apenas aqui no culto. Não apenas quando você pega um bom livro e lê. Mas Cristo é a vida do crente, inclusive no corpo, é isso que Paulo diz. Eu também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Ele está falando do seu corpo físico, na sua carne. Isso nos lembra, meus irmãos, como tudo o que Deus criou deve ser usado para Cristo. Há um grande engano que Satanás patrocina e ele afeta a igreja. Cristo salva as nossas almas e os nossos corpos são um mal necessário. Isso é um grande engano. Eu acho muito lindo uma frase que José diz
José estava no Egito, diz aos seus irmãos, ele diz, Deus vai visitar vocês, eu vou morrer. Deus virá visitar para levar-vos para a terra. E quando ele vier, levem para lá os meus ossos. E é muito interessante como que naquela agonia da saída do Egito, Deus disse que eles deveriam calçar as sandálias, estarem prontos, e ninguém esquece dos ossos de José. Eles levam os ossos de José para enterrar lá na terra prometida. Isso mostra, meus irmãos, que os nossos corpos têm valor para Cristo. Sim. Todo o nosso corpo é templo do Espírito Santo. E como nós devemos cuidar dele, como nós devemos usá-lo para Cristo, e Cristo então deve estar nele. Cristo é a vida do crente, meus irmãos, em tudo que fazemos, inclusive no nosso corpo. Não há nenhuma tarefa que nós façamos sem que Cristo esteja presente. Paulo diz, para mim, o viver é Cristo. Em primeiro lugar, nós vimos que isso significa que Cristo é a base de tudo que vive. Em segundo lugar, nós temos visto aqui que Cristo é a vida do crente. Porque o crente quer então que seu coração esteja em tudo que faz devotado a Cristo. Mas em terceiro lugar, nós vemos aqui que o Evangelho reorienta a vida para Cristo quando o pecado nos assalta. O Evangelho reorienta a vida para Cristo quando o pecado nos assalta. Ah, meus irmãos, a nossa vida é Cristo. Nós cantamos tantas vezes. Eu derramo a minha vida em teu altar. Eu viverei para o Senhor. Eu confio no Senhor. Eu dou toda a minha vida para o Senhor. Mas, e se Cristo reduzir drasticamente a sua situação financeira? Ele continuará sendo o seu viver? Se ele reduzir pela metade, 30%. E se Cristo então tirar a sua saúde? Você dirá então, o meu viver para mim é Cristo? Esse viver que não é saudável, mas é doente, é para Cristo? Essa limitação financeira é para Cristo? E se Cristo então diminuir inclusive a sua possibilidade de dar o melhor, aquilo que você tanto quer aos seus filhos? E eles só tenham condições inclusive de comer todos os dias farinha com arroz. Isso é uma realidade de algumas pessoas na nossa nação. E você vir os seus filhos passando por aquilo, e não houver nada que você consiga fazer naquele momento para mudar o seu viver, será Cristo? Você sabe a história de Jó? Satanás disse para Deus, ele teve a audácia de dizer para Deus, ele está assim, ele vive para o Senhor, porque ele não tem problemas. Permita que eu vá e toque na sua saúde para o Senhor ver se ele de fato irá continuar assim. Deus disse, vá. E Jó diz o texto que se raspava com cacos de vidro. Aí diz o texto que Jó continuou sendo fiel ao Senhor. É bem verdade que ele depois disse algumas coisas,
das quais se arrependeu. Depois ele disse: eu falei do que eu não sabia. Meus irmãos, como situações que Deus nos envia na vida, Ele nos envia para nos provar. E então vem pensamentos aos nossos corações que eram coisas tão fundamentadas e claras e nítidas para nós. Elas começam a ficar turvas. Nós começamos a duvidar de coisas que antes não duvidávamos. Paulo estava preso. E é exatamente ali, não é em liberdade, mas é preso, que Paulo diz: o meu viver é Cristo. Ah, meus irmãos, por vezes as nossas palavras não são Cristo. Não são palavras, não são verdades em amor. Por vezes, as nossas ações não são as ações de Cristo. Por vezes, nós queremos a atenção para nós e não para Cristo. Então isso entra em conflito com aquilo que nós queremos dizer em coro com Paulo: o meu viver é Cristo, eu estou crucificado com Ele. Eu já fui crucificado com Ele. Mas eis que o nosso velho homem ressuscita. Ah, como a nossa vontade precisa morrer a cada dia. Por vezes nós descobrimos em nossos corações que na verdade queremos fazer não a vontade de Cristo, mas a nossa. Como isso então lança o crente ao chão. Porque ele ama a Cristo, ele diz: Senhor, o meu viver é Cristo, mas isso aqui não é o que eu quero, não é Cristo que eu estou querendo agora. E foi isso que fez o apóstolo Paulo clamar em Romanos 7. Miserável homem que sou. O bem que eu quero não é esse que eu faço. O mal que eu não quero é esse que eu termino fazendo. Quem me livrará do corpo desta morte? Mas Cristo nos chama, meus irmãos, a lembrar que pela primeira vez Ele nos chamou. Ele nos chamou uma vez. E nós dissemos a Ele: eu viverei para o Senhor. E Ele nos lembra que nós prometemos entregar as nossas vidas a Ele. Veja como Cristo é amoroso. Ele nos traz aqui. Ele sabe que eu e você, em muitas coisas, não fizemos a vontade dEle. Essa semana que passou. Não vivemos para Ele, mas para nós. Mas Ele nos traz aqui. Muitas vezes acontece em nossa vida aquilo que é registrado na vida da mulher em Cantares. Abra sua Bíblia lá, em Cantares capítulo 5. Cantares capítulo de número 5. É um livro poético. Eu sei que não é muito falado, mas ele é um dos últimos livros poéticos, lá depois de Eclesiastes. Veja, Cantares 5, alguns falam desse texto como se Cristo não estivesse aqui. É importante nós sabermos que sim, existiu o esposo, existiu a esposa. Esse livro ele traz aqui uma história, mas não é mera história. Há, assim como muitas outras narrativas, a intenção de apontar para Cristo. Veja no capítulo 5,
Diz o novo esposo para a esposa: já entrei no meu jardim, minha irmã, noiva minha. Colhi a minha mirra com especiaria, com o meu favo com mel, comi o meu favo com mel, bebi o meu vinho com leite. Comei e bebei, amigos, bebei fartamente, ó amados. Diz a esposa: eu dormia, mas o meu coração velava. Eis a voz do meu amado. Perceba, ela o ama, que está batendo. E a voz dele é: abre-me, minha irmã, querida minha, pomba minha, imaculada minha, porque a minha cabeça está cheia de orvalho, e os meus cabelos das gotas da noite. Ela responde: já despi a minha túnica, hei de vesti-la outra vez? Já lavei os pés, tornarei a sujá-los. O meu amado meteu a mão por uma fresta e o meu coração se comoveu por amor dele. Levantei-me para abrir ao meu amado, as minhas mãos destilavam mirra, os meus dedos mirra preciosa sobre a maçaneta do ferrolho. Abri ao meu amado, mas já ele se retirara e tinha se ido embora. A minha alma se derreteu quando antes ele me falou. Busquei-o e não o achei. Chamei-o e não me respondeu. Encontraram-me os guardas que rondavam pela cidade, espancaram-me, feriram-me, tiraram-me o manto, os guardas do muro. Conjuro-vos, ó filhas de Jerusalém, se encontrardes o meu amado, que lhe direis que desfaleço de amor? As filhas de Jerusalém perguntam: que é o teu amado mais do que outro amado, ó tu, a mais formosa entre as mulheres? Que é o teu amado mais do que outro amado, que tanto nos conjuras? Ela responde: o meu amado é alvo e rosado, o mais distinguido entre 10.000. A sua cabeça é como o ouro mais apurado, os seus cabelos cachos de palmeira são pretos como o corvo. Os seus olhos são como os das pombas junto às correntes das águas, lavados em leite, postos em engastes. As suas faces são como canteiro de bálsamo, como colinas de ervas aromáticas. Os seus lábios são lírios que gotejam mirra preciosa. As suas mãos cilindros de ouro, embutidos de jacintos. O seu ventre como alvo marfim coberto de safiras. As suas pernas colunas de mármore assentadas em base de ouro puro. O seu aspecto como o Líbano, esbelto como cedros, o seu falar é muitíssimo doce. Sim, ele é totalmente desejável. Tal é o meu amado, tal é o meu esposo, ó filhas de Jerusalém. Meus irmãos, esse capítulo descreve aquilo que acontece comigo e com você. Quando nós temos os nossos planos, as nossas vontades, e ouvimos a voz de Cristo, e Ele quer que nós abandonemos esses planos, ou quer que deixemos para depois, e nós dizemos: mas eu estou tão envolvido, eu vou ter que deixar isso. Não. Ele bate à porta, pela sua palavra. Assim como Ele disse a uma das igrejas em Apocalipse, falando com o seu povo, batendo à porta. Mas nós dizemos: não. Mas perceba que a noiva ama o seu noivo, o seu esposo. E quando ela se dá conta do que realmente acontece, que ele foi embora, e ela o busca, ela entra em grande angústia. Aqueles planos, aquilo que ela tinha para fazer, já não era valoroso, porque ela não tinha o seu esposo. Ela sofre as consequências, os guardas a pegam, e depois ela é obrigada a descrever o seu amado. Ele é totalmente desejável. Ele é alvo, ele é puro, ele é limpo, ele é branco, ele é alvo, ele é rosado por causa do seu sangue. Ele é o mais distinguido entre 10.000. Há muitos homens que devem ser honrados, que devem ser apreciados,
que devem ser benquistos, homens de Deus, mas Cristo é Cristo. Cristo é Cristo. E Ele bate a porta do meu e do seu coração hoje mais uma vez. Ele nos chama então a glorificá-lo pelo nosso corpo e tudo o que mais Ele criou. A viver para a sua vontade. E naquilo então que Cristo tem lhe falado e você tem resistido, meu irmão e minha irmã. Ainda que você não faça tudo aquilo que você queria fazer, mas se volte para Ele. Ele te chama. O Evangelho esse é o nosso terceiro ponto, ele reorienta a vida para Cristo quando o pecado nos assalta. E havia uma filosofia naqueles dias, meus irmãos, que estava banhando a sociedade na qual aqueles irmãos filipenses estavam vivendo. Uma filosofia platônica. A ideia de que o corpo é como um túmulo para a alma. É um mal necessário. O que na verdade importa e que deve ser então levado em conta é aquele mundo, dizia Platão, ideal. Então o que tem aqui deve ser levado esperando esse dia chegar. E para contrapor essas coisas, Paulo diz, aqui no verso de número, voltando para Filipenses 1, ele diz no verso número 20, antes com ousadia, como sempre, também agora será Cristo engrandecido no meu corpo. Contra aquela filosofia daqueles dias. E que aguardavam uma libertação. Paulo estava aguardando a libertação da prisão. Eles aguardavam a libertação, quando a alma, então, iria se desgarrar do corpo. E essa libertação para Paulo não era, poderia ser a morte, mas também poderia ser sair da prisão para continuar no corpo e viver para Cristo. Aqui está o nosso terceiro ponto, mas caminhando o nosso sermão, meus irmãos, Cristo é o nosso quarto lugar, Cristo é o lucro na morte. Cristo é o lucro na morte. A felicidade de Paulo, nós estamos vendo aqui, é Cristo. O segredo da sua felicidade é Cristo. E a sua felicidade não é apenas na vida. A felicidade de Paulo também é na morte. Sim. Cristo é o lucro da morte. O que o crente ganha com a morte? Vamos calcular. Quando o crente morre, ele se encontra com Deus. Quando o crente morre, ele deixa o pecado. Não tem mais o pecado que assalta. Não tem mais aquela situação em que você está tão determinado, você diz, Senhor, eu vou vencer esse pecado, eu vou aqui ver a forma, o plano que eu posso fazer para não cair nesse pecado, agora eu não vou fazer mais isso. Então o pecado te assalta por um caminho que você ainda não tinha calculado. Você descansa e você é pego por ele. Não haverá mais isso na morte. Com a morte, as consequências do pecado também não existem mais. Não tem mais fome, não tem mais doença, não tem mais violência, não tem mais injustiça. Com a morte, o crente então verá Cristo fisicamente. E ele estará com Cristo de uma forma que ele não pode estar agora. Cristo disse, eis que estarei convosco até a consumação dos séculos. Mas em certo sentido, meus irmãos, nós não estamos com Cristo. Em certo sentido, nós não estamos com Cristo. Cristo é uma pessoa, Deus e homem. E o seu corpo não está em todos os lugares. Ele está à destra
de Deus. E é por isso que Paulo diz em 2 Coríntios 5 que vivemos ausentes do Senhor. É por isso que Pedro diz na sua carta que vocês amam aqueles que vocês não viram. Pedro viu. Mas aqueles para quem ele escreve não viram. Quando o crente então morre, ele irá encontrar o amado da sua alma. Ele não apenas terá a sua palavra, mas ele verá aquele que morreu por ele. Inclusive com as marcas que Tomé viu. Estão lá. Estão lá. Agora mesmo. E aquele que então morre irá ver. Estamos calculando se há lucro na morte. É na morte, meus irmãos, que o corpo também glorifica a Cristo. Porque ele irá aguardar aquele momento em que Cristo virá para que a trombeta então soe. E o seu corpo esteja unido à alma, para que ele então experimente da presença de Cristo, não só em sua alma, mas também o seu corpo possa experimentar isso. Será se há lucro na morte? Paulo calculou. E é por isso que ele diz: para mim, o viver é Cristo. A minha felicidade na vida é Cristo. Mas a minha felicidade na morte é Cristo. Muito mais. É lucro. É lucro. Cuidado. Não busque a morte. Talvez pareça para você loucura ouvir isso. Mas isso pode se passar pela mente de alguns, e isso se passa pela mente de alguns. Buscar deixar essa vida e dizer, então, a minha felicidade, já que a minha felicidade está em Cristo, já que então morrendo eu verei Ele, então eu vou dar cabo da minha vida. Não! Só Deus é o autor da vida. E é por isso que Paulo então diz, eu tenho o desejo de partir, mas ele não tira a própria vida. Eu tenho o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. E Paulo não diz isso, meus irmãos, porque ele estava então pensando, eu vou me livrar do sofrimento da prisão. Não. Paulo diz isso porque ele calculou todos esses ganhos. Não terá mais pecado, eu estarei com meu Salvador. É por isso que ele diz essas coisas. Ah, meus irmãos, Cristo é o lucro da morte, sim. Cristo é o lucro da morte. E talvez você não lide tão bem com ela. E Cristo então te chama a mostrar como, a enxergar como a morte deixou de ser aquele terrível e desgovernado inimigo nosso, para ser como uma das personagens que mais nos faz o bem. Porque é a morte que nos toma pela mão e nos leva para o nosso Salvador. Quão boa é a morte! Eu reitero, não é que você tenha que buscá-la, mas eu lhe convido a observá-la pelo fruto dela para o crente. É por isso que Paulo diz então, onde está, ó morte, o teu aguilhão? Foi na morte, foi com a sua morte que Cristo venceu a morte. E então ele fez isso
para que a morte seja como um animal que é venenoso e se tira então seu veneno e agora então se pode comer o animal sem medo de morrer. Você já deve ter visto algum animal do tipo. A morte pode então, por assim dizer, ser degustada pelo crente sem que ele seja destruído, muito pelo contrário. Ela não é mais um inimigo terrível. Ela é aquela que o leva para o silo amado. Mas em quinto e último lugar, meus irmãos, e aqui eu encerro, Cristo é o motivo para a edificação da igreja. Vimos até agora 4 pontos. Em primeiro, Cristo é a base de tudo que vive. Em segundo, Cristo é a vida do crente. Em terceiro, o Evangelho reorienta a vida para Cristo quando o pecado nos assalta. Em quarto, Cristo é o lucro da morte. E em quinto, Cristo é o motivo para a edificação da igreja. Veja, Paulo, diante dessa situação, fala aos Filipenses no verso 19, porque eu estou certo de que isto mesmo, pela vossa súplica e pela provisão do Espírito de Jesus Cristo, me redundará em libertação. Paulo está contando com a oração daqueles filipenses. E ele também está contando com a ação e a provisão do Espírito de Jesus Cristo. E ele diz então no verso 25, que convencido então disto, de que de fato estaria com os filipenses, permaneceria vivo, estava certo de que ficaria e permaneceria com todos para o progresso e gozo da fé, a fim de que aumente quanto a mim, diz Paulo, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Veja que curioso, meus irmãos. Quando Paulo então compara viver, morrer, o que é que eu vou escolher? O ganho. A atração é grande um pelo outro. É isso que Paulo está dizendo. Viver Cristo, morrer, incomparavelmente melhor, lucro. Mas Paulo volta atrás e pensa que a sua vida pode ter fruto para a igreja. Inclusive sofrendo ao pregar o Evangelho. Ele diz então no verso número 23, ora de um e outro lado estou constrangido, porque desejo de partir, estar com Cristo é incomparavelmente melhor, mas por vossa causa, verso 24, é mais necessário permanecer na carne. Paulo escolhe então mais sofrimento, mais limitação, continuar ainda nessa vida, sendo por vezes assaltado pelo pecado, as consequências do pecado e tudo mais, para a edificação da igreja. Meus irmãos, que grande lição. Paulo não é o grande homem aqui nesse texto, é Cristo. Aquele que foi até a cruz e morreu a morte de cruz, para que nós tivéssemos grande retorno daquilo que ele fez. Aquele que escolheu o pior sofrimento, não apenas a morte física, mas a ira eterna do Pai sobre ele. E quando ele se aproximava do Gólgota, ele sabia o que estava esperando ele. Porque ele era Deus. Ele era Deus e ele sabia o peso da ira. Por isso, ele suou sangue. Mas ele fez como Paulo. Ele preferiu continuar na carne. E ir até a cruz. Na verdade, é o oposto. Paulo fez como ele. Paulo o imita. Como isso nos ensina, irmãos? Quantas vezes nós não queremos sofrer limitações pela igreja? Mas o Evangelho nos ensina que Cristo, então, é o motivo para a edificação da igreja. É tão bonito dizer, para mim viver é Cristo, não é? É tão bonito. Mas saiba que o significado disso, quando você abre a boca para dizer, talvez você não tenha
a ideia na sua mente, mas isso também implica que você passe limitações para a edificação da igreja. Embora muitas vezes nós escolhemos não ter essas limitações. Mas perceba, meus irmãos, que essas não são privações tais que façam inverter as coisas. A igreja não está no lugar de Cristo para Paulo. Paulo diz, ok, já que o meu trabalho dá fruto para vocês, então eu escolho permanecer na carne. Mas com isso, Paulo não faz um sacrifício tal, colocando a igreja no lugar de Cristo. E talvez isso para você não tenha motivo para falar. Mas é possível que se coloque a igreja no lugar de Cristo, a noiva no lugar do noivo, o corpo no lugar do cabeça. É possível que se queira também para a igreja que se coloque ela no lugar de Cristo. E assim seremos mais justos do que Deus. Veja, Paulo é muito claro. Ele diz no verso 26, a fim de que aumente quanto a mim o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus. O viver para mim, Paulo disse, é Cristo. Ele não poderia se contradizer. Os frutos são para Cristo. Sim, será para a edificação da igreja, mas isso redundará em glória para Cristo. Se o sacrifício de alguém não redunda em glória para Cristo, mas redunda em algum bem, seja ele qual for, para alguém, isso então não faz sentido. Não concorre, não se combina com o que Paulo diz aqui, o viver para mim é Cristo. Meus irmãos, que texto fantástico. Nós poderíamos ficar aqui falando muito mais tempo. A intenção de Paulo, na verdade, não é esgotar essas coisas. Como é amplo esse texto. Mas eu desejo que você leve no coração essas verdades. Que Cristo seja o motivo da sua felicidade. A sua felicidade na vida. E quando vier a morte, Ele também seja a sua felicidade. Que Deus nos abençoe. Amém. Vamos ficar de pé. Vamos orar, irmãos. Maravilhoso Deus e Pai. Como esse texto é belo, Senhor. Ainda que nós falemos, ó Deus, ainda que nós pensemos, nós não conseguimos exaltar a beleza desse texto, exaurir a beleza desse texto, esgotar a beleza dele. Obrigado, Senhor, por ter Cristo como a felicidade. Ele é o segredo da felicidade na vida e na morte. Obrigado por tão grande Salvador que nos capacita para não termos um medo paralisador na morte. Mas nos incita a pensar e a sentir como Paulo, eu então escolho a morte, aquilo que é. Eu desejo partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Ó Senhor, os nossos trabalhos, as nossas vidas, os nossos casamentos, eles sejam encharcados de Cristo, eles se resumam a Cristo. Se resumam a Cristo. Perdoa-nos, ó Deus, quando nós nos envolvemos em tantas coisas, nos gastamos tantas energias, mas isso não é para Cristo. Tenha misericórdia de nós, nos ajude, Senhor, nos santifique. E salva aqueles que aqui estiverem sem crer nessa verdade. Em nome de Jesus pedimos. Amém.